A bala atravessou sua coxa com um estalo seco, uma queimadura que parecia corroer cada nervo, uma dor lancinante que tirou seu fôlego instantaneamente. "Pare! Não se mexa!" O policial Derek Lawson gritou, o rosto uma máscara de fúria triunfante, o cano de sua pistola ainda fumegando. A agente especial Maya Thompson caiu contra o capô preto reluzente de seu novo Cadillac, envolta no aroma intenso de couro e perfume caro. De repente, tudo se misturou com o gosto metálico do próprio sangue. Ele viu a seda rubi de sua blusa, o contorno elegante de seu corpo e o carro de luxo. E em sua mente, Maya já havia sido condenada. Outro pensamento atravessou sua consciência. Dona do lugar. Que audácia! Ele chutou sua bolsa para longe, ignorando completamente que acabara de atirar em uma cidadã inocente. Sem saber, havia declarado guerra ao sistema judicial inteiro. Quão mal isso poderia terminar para ele? Onde você está assistindo? Comente e curta para mostrar que a injustiça não passa despercebida. O sol da manhã iluminava Oak Ridge Heights com uma luz dourada que fazia os gramados impecáveis parecerem saídos de uma revista. Casas luxuosas, carros caros, o bairro perfeito para quem queria mostrar riqueza e desprezo pelas regras. Para Derek Lawson, no entanto, aquela luz só destacava o ressentimento que ele cultivava há uma década. Ele patrulhava aquelas ruas há anos, observando novos moradores chegarem, cada vez mais arrogantes, cada vez mais distantes das regras que jurou proteger. Então, quando um sedã preto de luxo passou 5 metros acima do limite, o instinto predatório de Lawson disparou. A silhueta feminina por trás do vidro fumê acendeu algo perigoso dentro dele. Ele estalou os dedos para suas luzes, e o clarão vermelho e azul cortou o verde sereno da vizinhança. O carro encostou suavemente, quase provocativo. Suave demais. Calmo demais. Derek já tinha a mão na coronha da arma enquanto saía da viatura. O vidro do motorista baixou e, diante dele, Maya Thompson revelou-se. Uma mulher negra na casa dos 30, com maçãs do rosto marcantes e olhos inteligentes, tranças intrincadas que caíam sobre os ombros e uma blusa de seda cor vinho que refletia a luz do sol. Um perfume caro emanava do carro. E então Derek viu o peito dela, a forma de sua blusa evidenciando uma figura robusta e elegante. Na mente distorcida de Lawson, todos os sinais apontavam para um problema, uma intrusa, alguém que não pertencia àquele bairro, dirigindo um carro que valia mais do que muitas casas da vizinhança. "Licença e registro", rosnou, sem qualquer educação, erguendo-se sobre ela e forçando-a a olhar para cima. Maya manteve a calma, a voz baixa e articulada. "Bom dia, policial. Algum problema?" Ela se moveu lentamente, buscando o porta-luvas. Entregou os documentos sem pressa, com uma gentileza que Lawson interpretou como provocação. Quando a mão dela mergulhou na bolsa de couro, tudo em Derek gritou perigo. A forma retangular do objeto parecia se transformar em arma em sua mente. "Arma!" gritou, antes de pensar, antes de perceber que a única ameaça real era o próprio preconceito. Sacou a pistola, um movimento preciso, automático, movido por anos de ódio latente. O disparo ecoou no bairro impecável. Pássaros se dispersaram, folhas balançaram. Maya Thompson sentiu o impacto, o fogo que queimava sua coxa esquerda. Caiu contra o carro, a seda de sua blusa agora tingida de vermelho. "Pare! Não faça isso!" gritou, a dor quase a paralisando. Derek chutou sua bolsa, ignorando o sangue que escorria, convencido de que estava certo. Sua mente não conseguia compreender que havia errado, que a mulher diante dele era apenas uma cidadã cumprindo suas obrigações. Menos de 1 minuto depois, o policial Jason Carter chegou, pneus cantando ao parar atrás da viatura. A cena congelou seu estômago. Lawson parado sobre uma mulher negra, sangue espalhado pelo asfalto, arma em punho. "O que aconteceu aqui?"
gritou Carter, posicionando-se taticamente. Seus olhos buscavam algo que não existia. Perigo algum, além da imaginação distorcida de Lawson. Ela tentou sacar uma arma, mentiu Lawson, firme, o primeiro fio da mentira saindo com a convicção de um fanático. Mas Maya, lutando contra a dor, apenas respirava fundo, encarando a realidade impossível. O homem que jurou protegê-la acabara de tentar matá-la. Ela mergulhou a mão na bolsa para pegar a carteira de motorista. Mas na mente distorcida de Derek Lawson, aquele gesto se transformou em ameaça. Ele viu uma arma se formando em sua mão. Não havia escolha. Os olhos de Jason Carter se arregalaram ao presenciar a cena. Seu rosto pálido mostrava choque absoluto, os dentes cerrados contra a incredulidade. As mãos de Maya estavam visivelmente vazias, levemente afastadas do corpo, mostrando que ela não portava nenhuma arma. A poucos metros, sua carteira jazia no chão. Simples, inofensiva. Uma arma? Murmurou Carter, a descrença evidente em sua voz. Ele começou a baixar a pistola. Mantenha sua arma em punho, cortou Lawson, a autoridade absoluta em cada sílaba. Ele não permitiria questionamentos naquele instante. Ela poderia ter jogado qualquer coisa sob o carro. Primeiro eles limpavam a cena, depois avaliavam o perigo. Carter percebeu naquele instante que estava diante de um dilema: apoiar a mentira ou enfrentá-la. Qualquer policial experiente sabia que não havia arma. Nunca houve. Mas a verdade batia no estômago de Carter como um soco. Ele viu a bolsa de Maya ainda aberta no banco do passageiro. A carteira caída no asfalto. O único buraco de bala perfeito em sua coxa. E Lawson ali, construindo instante a instante uma fortaleza de mentiras para se proteger. Para Carter, um homem de 5 anos de serviço que só queria se aposentar em paz, a escolha era cruel. Certo, disse com a palavra carregando gosto de cinzas. Ele manteve a pistola apontada, a cena ainda longe de estar segura. Lawson ajoelhou-se ao lado de Maya, não para ajudá-la, mas para contê-la. Mais um movimento e você vai se arrepender, rosnou apertando seus pulsos com as algemas, somando dor física à humilhação. Você atirou em mim, murmurou Maya, a voz embargada, tentando manter a calma. Eu só estava pegando meus documentos. Cale a boca! Ordenou Lawson, revistando-a bruscamente, a mão demorando um instante na curva do quadril, um último ato de domínio. Ela não portava nenhuma arma, mas isso não importava. Ele ligou para a central, relatando cada detalhe com precisão fria. Disparo efetuado, policial envolvido, suspeito ferido, mulher negra, cerca de 30 anos, suposta tentativa de sacar arma. A omissão sobre a inexistência de qualquer arma era deliberada. Enquanto esperavam a ambulância e o supervisor, Lawson manipulava a cena. Empurrou a carteira ainda mais para debaixo do carro, descrevendo em tom conspiratório a luz do sol que cegou seus olhos e o movimento furtivo da mulher. Carter apenas assentiu, parte de um muro construído de silêncio. Desde o início, Maya não cooperava porque estava sendo vítima de uma farsa. Lawson continuava, criando uma história cada vez mais elaborada. Abuso verbal, ameaça iminente, um cenário que existia apenas em sua mente. Maya deitada no chão, ouvindo a ficção se tecer ao redor dela, sentindo cada onda de dor e humilhação como uma lembrança viva do disparo injustificado. Quando o sargento Nolan chegou, um veterano robusto com semblante cansado, Lawson já tinha moldado sua narrativa até que brilhava aos olhos dos presentes. Ela era perigosa, mas havia sobrevivido. Ela encarou a morte e sobreviveu, disse Nolan, com os olhos arregalados de falsa sinceridade, reforçando a mentira que Lawson construiu. Carter apenas assentiu, consciente do muro de mentiras que agora os protegia. Enquanto os paramédicos colocavam Maya na maca, ela viu tudo. O carro caro, a blusa de seda manchada, o sangue. O que o sistema a ensinara a enxergar. Não uma vítima, mas um problema. Mais um risco que ameaçava um de seus homens. Muito bem, Lawson, disse Nolan batendo no ombro do colega. Você fez o que tinha que fazer.
Vamos chamar a divisão de assuntos internos para colher seu depoimento. Você está protegido. Naquele momento, Maya entendeu a dimensão da mentira. Não era apenas Lawson. Era todo o sistema. Uma fortaleza de tijolos azuis, erguida peça por peça, e ela do lado de fora sangrando. Na ambulância, a mente de Maya começou a trabalhar. Eles achavam que estavam protegendo uns aos outros. Mal sabiam que estavam cavando suas próprias sepulturas. A sala de emergência era um borrão de paredes brancas, máquinas apitando, vozes urgentes ao fundo. Um médico com um olhar bondoso explicou: a bala atravessou seu quadríceps sem atingir o fêmur ou a artéria femoral por menos de 1 polegada. Você teve muita sorte, disse ele. Maya não se sentiu com sorte. Sentiu-se violada, sentiu raiva, fria e pura, enrolando-se em seu estômago como fogo. Cada toque, cada sutura, lembrava a mão de Lawson sobre ela, sua voz cuspindo mentiras. Ela recebeu uma sala privativa, uma ironia cruel, pois estava sob alto risco, mas protegida apenas do mundo exterior, não do verdadeiro perigo. Maya respirou fundo, sentindo cada músculo ainda latejando da dor na coxa. À sua frente, o detetive Grayson Hale abriu um bloco de notas com precisão deliberada. Estamos aqui para ouvir a sua versão dos acontecimentos desta manhã, disse, cada palavra cuidadosamente escolhida. A frase implicava que havia outros lados mais críveis, posicionando-a como suspeita, mesmo sendo a vítima. Maya manteve a expressão neutra. Seus anos no FBI haviam treinado cada fibra de seu corpo para momentos como aquele. Ela não era mais apenas a vítima. Agora era uma investigadora analisando um processo falho. Meu lado da história? Perguntou ela, a voz firme, apesar da dor pulsante. É simples. Fui parada pela polícia supostamente por alta velocidade. O policial Lawson solicitou minha carteira de motorista e os documentos do veículo. Eu forneci o que ele pediu e informei que minha carteira estava dentro da bolsa, como sempre. Com sua permissão, tentei pegá-la. E ele atirou. Hale rabiscava no caderno, a caneta arranhando no silêncio da sala. A declaração do policial Lawson diz que você se recusou a colaborar e fez movimentos bruscos em direção à sua cintura. Leu sem levantar os olhos. Mentira, respondeu Maya categoricamente. Minhas mãos estavam à vista o tempo todo até que alcancei minha bolsa com autorização dele. Hale ergueu uma sobrancelha. Ele afirma que viu um objeto metálico em sua mão, brilhando ao sol. Maya engoliu em seco, quase rindo da ironia amarga. Ele viu minha carteira, detetive, couro marrom escuro. O único detalhe metálico era o zíper e talvez o distintivo dourado do meu FBI. Um lampejo passou pelos olhos de Hale. Irritação? Interesse? Ela não se deixou intimidar. Agente Maya Thompson, disse, controlando o tom de voz. Apresentei minha carteira de motorista e os documentos como cortesia profissional. E ele atirou. Silêncio. Cortês, o parceiro silencioso, mudou o peso de um pé, observando junto à porta, rígido como um muro. O sorriso cínico de Hale desapareceu. Ele não estava impressionado, apenas desconfiado. Você está alegando ser agente do FBI? Perguntou, carregado de condescendência. Sim, respondeu Maya, firme. E tenho provas. Elas estão na carteira que seu policial chutou para debaixo do meu carro, junto com meu sangue espalhado por toda a cena do crime que ele contaminou. Hale recostou-se com ar presunçoso. Já tinha ouvido tudo aquilo antes. Pessoas fingindo cargos para escapar de problemas. Um agente do FBI, apenas mais um roteiro familiar. Veja, senhorita Thompson, disse ele friamente. Temos a declaração de um policial veterano, corroborada por seu parceiro. Ambos afirmam que você foi agressiva e que Lawson percebeu uma ameaça mortal. Suas ações foram justificadas. Então vocês não querem a verdade? Cortou Maya, a voz gelada como aço. Estamos interessados nos fatos, respondeu Hale. E os fatos
segundo eles, indicam ameaça. Ela observou a condescendência e o desprezo, a sensação sufocante de que não estava ali como ser humano, mas como obstáculo. A narrativa já estava pronta. Policial corajoso, suspeita agressiva. Ela, mulher negra, bem-sucedida, agora alegando autoridade federal, não se encaixava. Mais fácil acreditar na versão de Lawson, e eles o fizeram. Detetives, disse Maya, controlando cada músculo do corpo. Este é meu depoimento. Sugiro que verifiquem minhas credenciais e que preservem todas as evidências de áudio e vídeo da abordagem, incluindo as gravações completas das câmeras corporais do policial Lawson e de seu parceiro. Ela fechou os olhos quando Hale murmurou para Cortez no corredor. Agente do FBI? É mesmo? E eu sou o rei da Inglaterra. Ela é só mais uma tentando se aproveitar do sistema. Maya sabia. Eles acreditavam em sua própria versão, sempre acreditaram. Mas o sistema que ela representava era mais antigo, mais poderoso e infinitamente mais complexo. Eles achavam que o jogo era deles. Estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. A sala de entrevistas, fria e estéril, com paredes cinzentas, uma única mesa de aço e 2 assentos desconfortáveis, parecia projetada para intimidar. Mas Maya, ainda sangrando, mantinha o controle. Ela não era apenas vítima, ela era FBI. E a história dela ainda estava sendo escrita. Cadeiras desconfortáveis e um espelho unidirecional. Para o policial Connor Blake, aquele ambiente parecia familiar, quase reconfortante em sua rotina sombria. Ele já estivera naquela sala algumas vezes por queixas menores, todas facilmente contornadas, e sabia exatamente como jogar o jogo. Ele se acomodou em frente ao detetive Griffin Hale, exalando um ar de profissionalismo cansado, como se fosse o homem que tinha sobrevivido a uma decisão tomada em uma fração de segundo, uma escolha que ele acreditava ter salvado sua vida. Apenas me acompanhe, disse Hale, num tom suave e quase reconfortante. Isso não é um interrogatório. É apenas uma formalidade para consolidar a versão oficial nos registros. Blake respirou fundo, controlando cada gesto, embora ainda abalado pela experiência de quase morte. Era supostamente uma parada de rotina, uma Mercedes S-Class preta, ligeiramente acima do limite de velocidade, nada extraordinário, mas quando a motorista abaixou o vidro, algo no ar mudou. A atitude, o olhar, Hale assentiu, reconhecendo o mesmo sinal que ele já conhecia. A sensação de alerta quando alguém não se comporta como deveria. Ela se mostrou hostil desde o início, disse Blake, firme, fixando o olhar em um ponto da parede. Um bom mentiroso acredita em suas próprias invenções. Ela exibiu a carteira de habilitação, mas começou a me responder de maneira ríspida. Pedi 3 vezes. Meu nível de alerta já estava elevado. Treinamento. Sinais. Recusa verbal. Indicativo de agressão iminente. Blake pausou, deixando que a linguagem oficial penetrasse sua própria mente. Finalmente disse que estava na bolsa. Continuou. Mas seus movimentos não eram naturais. Agitados, bruscos, parecia que escondia algo. Ordenei que se movimentasse devagar, mas foi ignorada. Um detalhe novo, uma camada fresca sobre a história que eu já tinha construído. A mão dela entrou na bolsa. Blake observava como um falcão. Não podia ver, mas instinto dizia que algo estava errado. Então a mão surgiu, segurando um objeto escuro. Ela começou a girar em direção a ele, levantando o item, e o sol refletiu no ângulo perfeito. Um brilho metálico. Baseando-me na hostilidade dela, na recusa em obedecer e nos movimentos bruscos, percebi que o objeto em sua mão era uma arma, disse Blake, sua voz carregada de autoridade. Não tive escolha. Haja para neutralizar a ameaça. Silêncio. Ele tinha seguido cada procedimento, usado cada termo que a divisão de assuntos internos procurava em casos de disparo justificado. Ameaça percebida, movimentos furtivos, desobediência, medo pela própria vida. Uma narrativa pronta para ser a prova de balas.
E o policial Reed? Perguntou Hale. Ele viu tudo, respondeu Blake. Ficou tão chocado quanto nós. Observou postura agressiva, ouviu tom de voz. E a câmera corporal? Hale perguntou, formalidade pura. Blake engoliu. Ativei no início da abordagem, mas a unidade está com defeito. O vídeo corta antes da interação principal. Mostra apenas quando a puxo para o lado, depois nada até... Ele interrompeu, deixando a desculpa pairar. Equipamentos velhos. Falta de verba. A desculpa perfeita e impossível de contestar. Hale fechou o caderno. Certo, Connor. A sua versão é consistente. Coincide com o relatório preliminar e com o relato do policial Reed. Você reagiu de acordo com seu treinamento. Não vejo problemas. Blake soltou um suspiro de alívio. O sistema funcionava. A barreira azul resistia. Lá fora é guerra. Hale continuou quase paternal. Hesite por um segundo e está morto. Vá para casa. Fique com sua família. Cuidaremos da papelada. Procedimento padrão. Estará de volta às ruas antes de perceber. Blake saiu da sala sentindo uma onda de triunfo. Havia enfrentado a ameaça, a burocracia e vencido. Pensou na motorista, agora hospitalizada. Ela provavelmente processaria como sempre faziam. Mas ninguém acreditaria nela. Ele controlava a narrativa. À noite, o noticiário local mostrou uma breve matéria. Um policial foi obrigado a disparar após um suspeito tentar sacar uma arma durante uma abordagem. O suspeito estava estável. O policial não se feriu. Tudo limpo, simples e perfeitamente a favor de Blake. Ele dormiu confiante, acreditando que o incidente estava encerrado. O que Blake não sabia era que a centenas de quilômetros de distância, em Washington, D.C., e seu nome estava no topo de um memorando prioritário na mesa do diretor assistente do FBI. O sistema em que confiava estava prestes a colidir com outro, muito mais antigo e poderoso. A história não havia acabado. Na verdade, mal começara. Enquanto isso, a morfina pouco aliviava a dor na coxa de Maya Thompson, deitada no hospital, sua mente já girando, arquitetando o próximo movimento. O quarto de hospital era um silêncio estéril, pesado, interrompido apenas pelo zumbido distante de máquinas e pelo policial de plantão, parado do lado de fora da porta, lembrando constantemente que ela ainda era considerada uma suspeita. Lena Thompson sabia que os detetives da Divisão de Assuntos Internos já tinham feito sua visita. Ouviram suas palavras, descartaram sua identidade como agente especial do FBI e saíram com suas conclusões pré-formadas, seus relatórios imaginários já redigidos. O desprezo deles era palpável. Achavam-se os árbitros de todo poder, ignorando que o verdadeiro sistema federal funcionava em outra esfera. O circuito local era fechado, projetado para proteger seus próprios agentes e justificar erros internos. Para qualquer advogado, a solução seria um longo processo judicial, talvez anos depois, resultando em um acordo financeiro. Mas Lena não estava atrás de dinheiro. O ataque era direto a um agente federal, uma violação institucional que não podia ser resolvida por métodos locais. Ela precisava de uma resposta que operasse fora daquela estrutura, uma força capaz de sobrepor-se ao poder local, onde as limitações de departamento não significavam nada. Seus olhos percorreram seus pertences na mesa de cabeceira. Sua bolsa estava lá, mas seu telefone e carteira haviam desaparecido, confiscados como evidência. Mas havia um telefone fixo antigo, preso à parede, um modelo quase obsoleto, mas que ainda podia salvar vidas. Com cuidado e dor, Lena se levantou, cada movimento enviando ondas de fogo por sua coxa ferida. Ranhando os dentes, ela mancou até a parede, apoiando-se no suporte de soro, e pegou o aparelho. O tom de descagem soou. Ela não precisava de uma lista de contatos. Alguns números você nunca esquece. Ela discou a linha direta, privada, do escritório seguro no edifício Hoover, em Washington, D.C. Era o número recebido em seu primeiro dia como agente especial, reservado para emergências de vida ou morte. Do outro lado da linha, a voz firme respondeu:
Sanders, Mark, é Lena Thompson, disse ela, a voz baixa, medida e firme. Um silêncio surpreso se seguiu. Mark Sanders, diretor assistente e chefe da Divisão de Investigações Criminais do FBI, mentor e guia de Lena por 15 anos, estava absorvendo cada palavra. Lena, o que aconteceu? Por que este número? A voz carregada de preocupação, quase ríspida. Estou em um hospital em Crestwood Hills, Mark. Fui baleada, disse Lena, mantendo a voz controlada. O quê? Por quem? Está bem? A sucessão de perguntas veio rápida. Um policial local me atirou durante uma abordagem. Nome dele, Frank Miller. Estou estável. A bala atravessou minha coxa, mas estou consciente. Ele e o parceiro estão relatando à divisão interna que eu estava beligerante e tentei sacar uma arma. Uma arma, repetiu Sanders, gélido, calculando cada sílaba. Eles sabiam que você era agente? Eu tentei avisá-los. Antes do disparo, eles não acreditaram em mim. Me colocaram como suspeita e já estão preparando justificativas para o tiroteio. A raiva de Sanders era fria, precisa, contida, mas impossível de ignorar. Era um ataque a um de seus agentes, uma afronta direta à agência que ele representava. Onde exatamente você está? Perguntou agora com total seriedade. Hospital de Crestwood Hills, Mark. Ela forneceu os detalhes, cada sílaba cuidadosamente medida. Não fale com ninguém desse departamento, nenhum detetive, supervisor ou chefe. Você agora é uma testemunha federal em investigação federal. Tem algum guarda na porta? Sim, mas ele está prestes a ter um dia muito ruim. Ótimo! Equipe de resgate de reféns será enviada imediatamente para garantir sua segurança. Estarão aí em menos de 1 hora. Também envio a equipe de inspeção de elite do escritório de campo mais próximo. Eles cuidarão de todas as evidências, seu carro, o local do crime, documentos, tudo. Este caso agora é federal, título 18, seção 242 do Código do Zepula. Privação de direitos sob pretexto de lei. Lena sentiu uma onda de alívio quase vertiginosa. A cavalaria estava a caminho. Mark, um último detalhe, disse ela, lembrando-se das câmeras corporais. Já estamos providenciando. Mandado federal assinado neste exato momento. Se necessário, apreenderemos servidores. Nada será deixado para a chance. A voz dele era firme, absoluta. Lena fechou os olhos por um instante, permitindo que o peso do momento e a dor da coxa se misturassem com a certeza de que, finalmente, estava prestes a retomar o controle. O jogo tinha apenas começado, mas agora a mesa era dela. Aquele telefone era o último fio de esperança de Lena Dawson. Depois da ligação, ela voltou para a cama, cada passo dolorido. Mas a dor na coxa parecia agora quase irrelevante. O policial de guarda do lado de fora parecia completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Ele acreditava que tinha o controle. Não tinha. Ele não fazia ideia de que uma tempestade federal estava prestes a varrer seu departamento e que cada peça de seu mundo, cuidadosamente controlado, estava prestes a se despedaçar. Enquanto isso, o chefe de polícia Michael Donovan ainda saboreava seu almoço italiano quando seu celular tocou. A voz do sargento Peterson soava tensa, quase histérica. Chefe, você precisa voltar imediatamente à delegacia. O FBI, eles estão aqui. Não é uma equipe, é uma invasão. Donovan se levantou confuso, correndo contra o tempo. 10 minutos depois, a cena em frente à delegacia era como algo saído de um filme. SUVs pretos do governo estacionados em fila, vidros fumê, homens e mulheres em coletes táticos com letras amarelas do FBI, movendo-se com precisão quase militar. Cada passo transmitia autoridade absoluta. Cada gesto dizia que eles não pediriam permissão. Uma equipe isolava as viaturas de Miller e Reed com fitas de evidência federais, enquanto o outro grupo entrava na delegacia, liderado por um homem alto, impecavelmente vestido, que irradiava comando absoluto. Donovan se adiantou, tentando manter sua autoridade. Quem manda aqui?
Que diabos está acontecendo? O homem não olhou para ele como igual. Com voz firme, apresentou-se. Agente especial David Harris, FBI. Às 14 horas, este departamento e todas as evidências relacionadas ao tiroteio envolvendo o policial desta manhã estão sob jurisdição federal. Mandado assinado. Donovan empalideceu. Um selo oficial do Tribunal Federal nunca fora tão intimidador. Harris continuou. Cooperem com a investigação ou poderão ser acusados de obstrução federal. A escolha é sua. Dentro da delegacia, o caos reinava silencioso. Equipes federais assumiam o controle com uma disciplina fria, confiscando armas, arquivos e qualquer vestígio da cena do crime. Servidores eram clonados por técnicos forenses do FBI, ignorando qualquer autoridade local. O detetive Hale entrou furioso. Vocês não podem simplesmente entrar aqui e levar nossos arquivos. Harris olhou para ele sem um traço de emoção. Você é o investigador principal deste caso? Então entregue todas as suas anotações e relatórios. Agora. Hale procurou apoio em Donovan, mas o chefe apenas encolheu os ombros. Hale entregou o arquivo derrotado. Enquanto isso, no hospital, o guarda de Lena foi cercado por 4 homens do HRT, totalmente equipados, armas prontas. Estamos assumindo a custódia da testemunha federal, anunciou o líder, sem permitir contestação. Frank Miller, chamado ao gabinete do chefe, viu sua arrogância derreter ao encontrar Harris e outros agentes ao lado de Donovan. Miller, disse o chefe tenso, são agentes do FBI. Estão assumindo a investigação. O sangue de Miller gelou. A mulher que ele baleou, a que ele descartou como uma mentirosa, era a agente especial Lena Dawson, uma de seus. O jogo virou de repente. Toda mentira construída sobre alicerces frágeis desmoronou diante dele. De acordo com os registros, disse Harris frio, você não deu a ela nenhuma chance. Temos seu relatório preliminar, seus parceiros e cada evidência da cena. Você está em licença administrativa com efeito imediato. Não saia da cidade. Prepararemos sua entrevista formal. Nos dias seguintes, Miller saiu cambaleando do escritório isolado. O sol se punha e pela primeira vez ele sentiu medo genuíno. Sua carreira, sua história, sua proteção, tudo estava sendo levado pelo FBI como prova contra ele. Ele não era mais um jogador, agora era a presa. O laboratório forense do FBI, com tecnologia e precisão anos-luz à frente do depósito empoeirado de Crestwood Hills, aguardava, pronto para expor cada mentira, cada detalhe que ele pensou poder esconder. O mundo que Miller acreditava controlar havia desaparecido. Lena Dawson, mesmo ferida, tinha redefinido as regras do jogo, e ninguém mais naquele departamento ousaria subestimá-la novamente. Nos últimos 2 dias, cada fragmento do tiroteio envolvendo Lena Dawson havia sido examinado com um nível de detalhamento que Miller e seu departamento jamais poderiam imaginar. A Mercedes preta de Lena foi estudada milimetricamente. A trajetória da bala era inequívoca, descendente, compatível com um atirador em pé e uma vítima sentada ou caindo, diretamente contrariando a versão de Miller de que Lena teria apontado uma arma para ele. O interior da bolsa dela revelou a ausência de resíduos de pólvora. Suas roupas e o padrão de sangue confirmavam que estava se afastando de Miller, não enfrentando-o. Cada evidência física era um testemunho silencioso, implacável. Mas a prova mais contundente surgiu na própria carteira de Lena. O distintivo do FBI ainda estava intacto dentro dela, e uma pequena mancha de borracha combinava perfeitamente com a sola da bota tática de Miller. Ele havia chutado a carteira, exatamente como Lena afirmara, um ato deliberado para esconder a verdade, um crime federal por si só. Enquanto isso, no laboratório de perícia digital, o agente Chen enfrentava o desafio de recuperar as imagens da câmera corporal de Miller. Ele alegara defeito. Reed, parceiro de Miller, apontara a câmera para o chão. Mas Chen sabia que esses sistemas tinham mecanismos de segurança. Um buffer de 30 segundos.
Miller havia tentado apagar a prova, mas o ato apenas deixou visível o que o FBI precisava ver. Com alguns comandos precisos, Chen trouxe à tona os vídeos e áudios ocultos. O primeiro arquivo reproduzido era da câmera de Reed, apenas áudio. A voz agressiva de Miller ecoava, enquanto Lena respondia com calma e educação. Nenhuma ameaça, nenhuma agressividade. A mentira de Miller estava desmascarada. Em seguida, o vídeo do próprio Miller começou a rodar. Lena estendendo a mão para pegar a bolsa, movimentos lentos, não ameaçadores. Nenhum brilho metálico, nenhuma arma. E então, o instante crítico, Miller gritando, "Arma!" e disparando, seguido do chute à carteira de Lena. Cada detalhe registrado, cada mentira exposta. O agente Harris observava em silêncio. Não era apenas um tiro mal feito, era um crime grave, perjúrio, obstrução da justiça. Miller havia construído uma narrativa falsa sobre uma base que o FBI acabara de demolir. "Faça várias cópias", ordenou Harris, firme. "Servidores separados. Uma cópia em um tablet para referência. A entrevista formal está marcada para amanhã às 9h. Miller terá a oportunidade de ver sua própria atuação." No dia seguinte, Miller entraria na sala de interrogatório do FBI, acreditando que suas mentiras o protegeriam. Ele não fazia ideia de que cada detalhe tinha sido registrado, analisado e agora funcionava como juiz, júri e executor. A sala de interrogatório era silenciosa, planejada para transmitir segurança. Iluminação suave, cadeiras confortáveis, café servido. A falsa sensação de poder estava prestes a se desfazer. Miller entrou com arrogância, acompanhado de seu advogado sindical, convencido de que o FBI estava ali apenas por formalidade. Ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. Ele estava convencido de que sua versão dos fatos era imbatível. Reed havia confirmado cada palavra, e para ele era simples. A palavra de um policial condecorado contra a de uma agente. No mundo de Miller, isso ainda lhe dava vantagem. Sentados do outro lado da mesa, estavam o agente especial David Harris e a agente Chen, que havia recuperado o vídeo perdido. Ambos mantinham uma postura calma, quase serena, mas Miller não percebia que cada gesto deles carregava poder absoluto. "Obrigado por vir, policial Miller", começou Harris, a voz firme, sem pressa. "Precisamos esclarecer alguns pontos de sua declaração preliminar para os nossos registros." "Claro, qualquer coisa para esclarecer isso e eu voltar ao trabalho", respondeu Miller com um sorriso leve, confiante, seguido de um aceno do advogado sindical Bob. Harris deslizou a cópia da declaração juramentada de Miller sobre a mesa. "Esta é a versão que você deu à sua divisão. Você revisou? Confirma que descreve com precisão os eventos?" Miller olhou. Conhecia cada palavra, cada nuance. Ensaiara aquela história dezenas de vezes. "Sim, está correta." Harris inclinou-se levemente observando Miller com atenção. "Você descreveu a suspeita como hostil e verbalmente abusiva. Pode nos dar um exemplo específico?" "Não foi apenas uma frase", respondeu Miller, a voz carregada de convicção. O tom, a atitude. Quando pedi a carteira de habilitação, ela disse, "Algum problema, policial?" com sarcasmo e desprezo. Desde o início, era desafiadora. "E isso indicava risco de violência?" perguntou Chen, neutra. "Absolutamente", Miller respondeu, gesticulando como quem ensina um aluno. "Na rua, isso é sinal de alerta. Primeiro a boca, depois as mãos. Você aprende." Harris fez anotações breves. "E você precisou pedir a carteira 3 vezes?" "Sim, estava protelando, desafiando minha autoridade. Tive que levantar a voz. E no momento em que ela pegou a bolsa", continuou Harris, "movimentos bruscos, ignorou suas ordens." "Exatamente", confirmou Miller, agora empolgado. "Virou o corpo para tentar esconder as mãos. Eu disse, mostre-me suas mãos, mas ela ignorou. Era uma tática clássica." Harris manteve o tom calmo. "Você viu um brilho metálico quando ela tirou um objeto da bolsa?" "Sim,
disse Miller, firme. Um objeto escuro, metálico. O sol bateu no ângulo certo. Parecia uma arma de fogo. Minha experiência me disse que era uma ameaça. Bob interveio tentando reforçar a defesa. Agentes, a percepção do policial é o padrão legal. A percepção dele é o que importa. Harris assentiu lentamente, então tocou o tablet no centro da mesa. Só falta mais uma coisa. Precisamos ouvir a testemunha. Testemunha? Miller franziu a testa. Não havia outras testemunhas. Havia, disse Chen, com voz baixa, carregada de autoridade. Uma com memória imparcial, que viu e ouviu tudo exatamente como aconteceu. A tela acendeu. O vídeo começou a rodar. Mostrava o próprio peito de Miller e a voz dele, clara, agressiva, ríspida. Do outro lado, Lena Dawson respondia calma, educada, controlada, sem nenhum sinal de hostilidade. Miller engoliu em seco. Seu sorriso confiante começou a murchar. "O que é isso?" murmurou, incapaz de desviar os olhos da tela. "São as imagens da câmera que você disse ter falhado", disse Harris, a voz mortalmente fria. "Você acabou de cometer perjúrio, Miller. Cada palavra sua está registrada." O vídeo continuou implacável. Miller se viu aproximando da Mercedes, ouvindo suas próprias palavras ríspidas, sua própria arrogância, enquanto cada mentira que construiu desmoronava. Na tela, ele não era o policial herói que imaginava. Era o agressor, sozinho, sem justificativa, exposto de forma irrefutável. O silêncio da sala era absoluto, interrompido apenas pelo áudio. Miller encarava a tela como quem vê um fantasma, percebendo finalmente que sua própria narrativa tinha se voltado contra ele. O poder que ele acreditava ter desapareceu, deixando-o vulnerável e sozinho diante da verdade cristalina que o FBI acabara de revelar. "Licença e registro", disse Miller, a voz firme. "Bom dia, policial. Algum problema?" respondeu Lena Dawson, a calma personificada. Nenhum sarcasmo, nenhuma hostilidade, apenas controle absoluto. O primeiro tijolo da fortaleza de mentiras de Miller já havia caído. Seu advogado, Bob, inclinou-se para a frente pálido, sem palavras. "De onde veio isso?" perguntou Miller com um fio de dúvida. "Recuperamos do servidor do seu departamento", respondeu a agente Chen, mantendo os olhos fixos nele. "Bem impressionante o que aparece quando você procura de verdade." O vídeo começou. Lena, com voz serena, disse: "Minha carteira está na bolsa, banco do passageiro. Posso pegá-la?" Nada de sarcástico, nada de resistência. Contradizia diretamente o depoimento juramentado de Miller de que ela se recusara a cooperar. "Entendeu?" perguntou Chen calmamente. O segundo tijolo da parede de Miller se desfez. A respiração dele se tornou curta. O suor escorria por suas costas. Ele não era mais o policial confiante. Era um animal encurralado. A câmera inclinou-se, mostrando Lena estendendo a mão para a bolsa. O movimento era suave, eficiente. Nada brusco, nada ameaçador. Então veio o momento crucial. A carteira de couro marrom apareceu em sua mão. Clara, inequívoca. Nenhum brilho metálico, nenhuma arma. Apenas uma carteira. O terceiro tijolo explodiu em pó. Lena começou a se virar de volta, segurando a carteira na palma da mão aberta. Então, a voz de Miller irrompeu da gravação. "Arma!" O clarão do disparo iluminou a tela, seguido pelo estampido. Lena caiu, gritando, o choque e a dor estampados em seu rosto. "Pare com isso", murmurou Miller, quase implorando. "Ainda não terminamos", disse Harris, frio como gelo. "A parte mais importante está chegando." A câmera capturou cada detalhe. Lena no chão, sangrando, os olhos arregalados de dor. E então o momento que selou tudo. A bota de Miller chutando a carteira, empurrando-a para debaixo do carro. O último tijolo não apenas caiu, explodiu. O vídeo era prova irrefutável. Miller não cometera apenas um erro. Ele atirou em uma mulher desarmada e depois tentou esconder evidências. Agressão agravada, obstrução de justiça, perjúrio. Chen pausou o vídeo e encarou Miller.
Oficial Miller, a perícia do FBI encontrou vestígios da borracha da sola da sua bota nessa carteira. Também recuperamos áudio do policial Reed, onde vocês conspiram para criar uma narrativa falsa sobre um objeto metálico enquanto o agente Dawson jazia ferida. O advogado de Miller deixou a cabeça cair. Ele sabia que o caso estava perdido. Não apenas perdido, aniquilado. Frank, murmurou derrotado. Não diga mais nada. Miller tentou protestar. Foi um erro. O sol. Eu estava com medo. Você não entende. Harris cortou. Você já a havia condenado. O resto foi formalidade. A câmera registrou a verdade. Você não viu uma ameaça, viu um alvo. Levantando-se, Harris finalizou. Frank Miller, você está preso por agressão agravada, privação de direitos civis, obstrução da justiça e perjúrio. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto outro agente colocava as algemas, Miller olhou para a tela congelada, sua bota chutando a prova. Pela primeira vez, entendeu que não tinha controle da narrativa. Ele não era o diretor da história. Era apenas um personagem condenado. Enquanto isso, em uma sala separada, Mark Reed aguardava, isolado. 2 dias de medo e ressentimento pesavam sobre ele. Ele havia seguido Miller, repetido as mentiras, assentado tijolos na parede azul da falsa história. Agora estava prestes a conhecer o preço da lealdade mal colocada. Harris e Chen entraram, frios, clínicos. Oficial Reed, analisamos sua declaração sobre o incidente com o agente Dawson. Algumas perguntas precisam ser feitas, disse Harris. Reed endireitou-se, tentando projetar confiança. Disse exatamente o que Frank me orientou. Ela era hostil. Fez um movimento ameaçador. Eu temi por minha vida. Chen colocou um tablet sobre a mesa, ainda desligado. Então você confirma que testemunhou o agente Dawson se comportando de maneira hostil e agressiva? Perguntou Harris. Sim, mentiu Reed, com o coração acelerado. Tudo agressivo, uma ameaça clara. Frank se salvou. Talvez eu também. Harris inclinou-se, voz suave, mas mortal. Oficial Reed, você tem uma escolha agora. 2 caminhos. 1. Continua mentindo por lealdade a seu parceiro, mantendo uma história inventada. Seguindo por esse caminho, será acusado de conspiração para obstruir investigação federal, para proteger a si mesmo. Nada mais, nada menos. O tribunal inteiro parecia prender a respiração. Cada palavra de Lena Dawson caía como um martelo, pesado e preciso. Ela não precisava gritar. Sua autoridade vinha do simples controle do espaço, da clareza de seu relato, do peso da verdade. Ele se recusou a me ver como alguém, como uma pessoa. Continuou, o tom firme, cada sílaba carregada de significado. Ele viu apenas um reflexo dos próprios preconceitos. Uma mulher negra, um carro caro, um bairro rico. Para ele, isso já justificava o ataque. O olhar de Miller estava baixo. Ele mal respirava. Nenhum sorriso, nenhuma arrogância. Apenas o medo nu, cravado em seus olhos, refletindo cada mentira que agora o traía. Quando percebi que ele havia cometido um erro, disse Lena, não houve hesitação, não houve remorso. Ele não buscou a verdade, não prestou auxílio. Optou por apagar as evidências do seu crime, chutando minha carteira debaixo do carro, como se isso apagasse minha vida, minha dignidade, minha verdade. Ela fez uma pausa, deixando a sala absorver cada palavra, cada nuance, um silêncio absoluto. E então, com uma calma que atravessava as paredes do tribunal, e depois ele construiu uma ficção elaborada, uma história falsa, uma versão conveniente para justificar suas ações, uma narrativa feita para proteger o próprio ego e não a lei. Harris e Chen trocaram olhares discretos. Cada detalhe que eles haviam recuperado, cada vídeo, cada áudio, cada fragmento de prova digital, se encaixava perfeitamente no relato de Lena. Era irrefutável. O tribunal, a mídia, o público, todos estavam testemunhando a destruição de uma mentira cuidadosamente construída.
O juiz inclinou-se, sério, absorvendo cada detalhe. O murmúrio do público cessou por completo quando Lena finalizou. Meritíssimo. Este caso não se trata apenas de uma bala. Trata-se de um homem que recebeu um distintivo e uma arma, e usou-os não para proteger, mas para perseguir, intimidar e ferir. Para isso, ele deve responder. A sala estava em silêncio mortal. O único som era o leve eco da cicatriz na voz de Lena, o peso da justiça finalmente encontrando seu caminho. Miller olhou para ela por um instante, e nesse momento, a arrogância e a autoconfiança que o haviam sustentado evaporaram. Ele não era mais o policial invencível, era apenas um homem nu diante da lei, exposto, condenado antes mesmo da sentença ser anunciada. Do lado de fora do tribunal, a imprensa e o público o aguardavam, ansiosos. Cada passo de Lena era observado, cada palavra registrada. Mas para ela, o triunfo não estava no aplauso, estava na verdade estabelecida, na justiça sendo feita. E enquanto o juiz se preparava para anunciar a sentença, ficou claro, Frank Miller jamais mais controlaria uma narrativa. Pela primeira vez, sua história não lhe pertencia. Era a verdade, cristalina, que conduzia o julgamento. E todos viam, todos ouviam, todos sabiam. O distintivo que uma vez lhe dera poder agora era apenas um símbolo de falha, de orgulho desmedido, de escolhas erradas. E naquele tribunal, a justiça finalmente respirava novamente. Servir, mas também intimidar e assediar. Ao investigar o tiroteio, revelou-se um padrão aterrador. Durante os 10 anos de carreira de Frank Miller, foram registradas 17 queixas formais contra ele, 17 cidadãos que ousaram denunciar abuso, racismo e força excessiva. Em todos os casos, o próprio departamento concluiu que Miller não havia cometido irregularidades, nenhuma câmera corporal, nenhum FBI para intervir. Suas vozes foram ignoradas. E naquele dia, eu me tornei mais do que uma vítima. Falei por mim, pelos 17 que não tiveram chance de se defender, pelas mulheres, pelos adolescentes, pelas pessoas negras de Crestwood Hills que foram paradas apenas por estarem onde ele julgava que não deveriam estar. Cada rosto injustiçado, cada memória silenciada, agora tinha uma voz. Ela deu um passo firme em direção ao pódio, os olhos fixos em Miller. Frank Miller é um sintoma de uma doença, disse Lena Dawson. Uma doença de intolerância e irresponsabilidade que corrói partes das forças policiais. E só a luz dura da verdade pode curá-la. O tribunal absorvia cada palavra, cada evidência, cada gravação, cada prova forense revelava não apenas a agressão daquele dia, mas a corrupção sistemática que permitiu que um homem continuasse a agir impunemente. Ele não apenas me atacou, meritíssimo, continuou Lena, a voz firme, cortante como aço. Ele traiu seu distintivo, sua comunidade e a promessa fundamental de igualdade perante a lei. Não peço apenas justiça pela minha perna, peço justiça pela confiança pública que ele destruiu. O promotor se levantou. Vossa Excelência, de acordo com o acordo de confissão, o governo recomenda 4 anos de prisão federal e restituição de 22 mil reais para despesas médicas. Miller renunciou ao direito de apelação. O juiz olhou para ele com desprezo. Sr. Miller, o senhor é uma vergonha para sua instituição. Sua conduta prejudicou a relação entre polícia e comunidade mais do que qualquer tumulto poderia. Aceito a recomendação. Condeno-o a 4 anos de prisão federal. O gavel bateu, ecoando o disparo que quase destruiu a vida de Lena. Mas para ela, o fim daquele capítulo era apenas o começo. 6 meses depois, Lena estava diante de novos recrutas na academia do FBI em Quantico. Seu mancar quase imperceptível era mais lembrança do que limitação. Ela caminhava, comandava a atenção, ensinava lições de poder, responsabilidade e consciência. O poder é uma confiança, disse ela.
No momento em que você vê uma pessoa como um estereótipo e não como cidadão, traiu seu juramento. Frank Miller tornou-se detento número 73.46083. Sua queda total e rápida. Mark Reed, cúmplice, recebeu acordo judicial, 2 anos de prisão e hoje trabalha como segurança noturno, assombrado pelo fantasma de sua carreira. O Departamento de Polícia de Crestwood Hills passou por uma reforma completa. Câmeras corporais modernas, upload automático para a nuvem, supervisão civil real, reabertura dos 17 casos anteriores e indenizações significativas. O caso se tornou referência nacional, estudado em faculdades de direito, usado em treinamentos policiais e em reportagens sobre direitos civis. Para Lena, a cicatriz na perna não era lembrança de vítima, mas símbolo de vitória e propósito. Transformou a dor em força, liderando uma força-tarefa nacional para investigar violações de direitos civis e promover transparência e responsabilidade. Cada passo que dava, cada instrução que dava aos novos agentes, carregava a lição de que justiça não é passiva. A bala que quase a matou tornou-se a força que a ergueu. A cicatriz que carregava era a linha prateada de uma jornada dolorosa, mas transformadora. Uma lembrança constante de que a luta pela verdade, pela justiça e pelos direitos humanos é contínua. Aos espectadores, Lena deixava uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Você já presenciou uma injustiça e se sentiu impotente para impedir? E a mensagem final ecoava. A verdade sempre encontra seu caminho, e a justiça, quando buscada com coragem, nunca deixa de prevalecer.